Pessoal, tudo bem por aí? Rodrigo Rebeck trazendo mais um conteúdo interessante aqui no nosso canal Bolsa Fácil. E no encontro de hoje eu quero explicar para você, passo a passo, como que eu consegui fazer essa operação de Bitcoin ao longo de 2023, onde eu peguei um movimento de quase 60% de subida aí da cripto e trazendo um lucro de mais de R$5.000 em 3 meses, tá? Então, a minha ideia é fazer o passo a passo, fazer engenharia reversa, para que você possa entender como que foi o raciocínio, como que foi a estratégia, a hora que eu entrei, a hora que eu saí, quanto que eu arrisquei, porque eu acredito que quando a gente vê alguma atividade na prática funcionando, fica mais fácil da gente aprender e também incorporar no nosso operacional, principalmente aqui na Bolsa de Valores, né, que é uma atividade aí tão difícil. Bom, antes de fazer essa leitura aqui do operacional, eu escutei uma frase muito interessante um tempo atrás, da pessoa dizendo que era o mercado, há um consenso no mercado que você investir, que você especular no Bitcoin é muito arriscado, porque é uma tecnologia nova, o Bitcoin é um mercado descentralizado, a gente ainda não vê regulamentações severas, está em um processo aí de incorporação ao mercado financeiro, até alguns grandes fundos querendo lançar ETFs, aguardando aprovação. Porém, apesar desse risco embutido, um risco maior ainda na sua carteira pode ser você ficar de fora, já que o ativo ele é bastante volátil e você pode pegar esses movimentos explosivos como eu peguei agora, que eu vou te explicar, e aí com uma pequena alocação da sua carteira, já que o Bitcoin tende a andar grandes distâncias, fazer movimentos mais amplos, com pouco dinheiro você pode ganhar bastante, como foi o caso aqui proporcional da minha conta de investimentos, né? Eu, particularmente, não sou um especialista em Bitcoin, não sou um especialista em blockchain, mas eu acho que é uma tecnologia para a gente poder prestar atenção, para a gente poder acompanhar, talvez seja a maneira da gente lidar com dinheiro, com transações, com registro de documentos no futuro, algo aí mais prático, rápido e até seguro devido à tecnologia do blockchain. Acho que ainda muita coisa precisa ser desenvolvida, regulamentada, monitorada, mas se a gente pegar no último século dois comparativos, 2 pontos importantes que o pessoal faz, é quando foi lá no começo de 1900 com a invenção do avião, muita gente dizendo que não ia dar certo, que era inviável. Primeiro criou-se o avião para depois criar-se aí os aeroportos, e hoje a gente vê o avião como o meio mais rápido e até mais seguro. Tudo bem que quando acontece um acidente de avião, fica todo mundo assustado porque é uma tragédia, morre um grande número de pessoas de uma só vez, mas é um transporte mais rápido, mais moderno, mais seguro, mais interessante. E também na invenção do carro, ali na década de 20, né, 1920 mais ou menos. Então levou-se aí mais de 30 anos para o mundo substituir o transporte a cavalo pelo transporte de carros. Também quando o carro foi inventado, principalmente a vanguarda aí de Henry Ford, muita gente dizia que não ia dar certo, mas o fato é que o carro chegou, dominou e a gente conseguiu ter mais capilaridade no transporte, principalmente o transporte individual e o transporte das famílias. Então, nesse momento, o Bitcoin ele causa polarização. Há quem defenda que é incrível, fantástico, a tecnologia do futuro, que se você não tem Bitcoin, que se você não transaciona via Bitcoin, você está atrasado. E os mais tradicionais defendem que isso daí é uma loucura absurda, porque não tem lastro, é descentralizado, não tem registro, enfim. Acho que a gente está num processo de desenvolvimento. Eu, como trader, como pessoa que acompanha a Bolsa de Valores, não tem como a gente não ser bombardeado por muitas notícias aí do Bitcoin todo dia, né? O Bitcoin subiu, o Bitcoin desceu, o Bitcoin fez a máxima, o Bitcoin vai para não sei quanto, o Bitcoin derreteu, não sei quem ficou pobre, não sei quem ficou rico. E
sendo bombardeado aí por essa quantidade enorme de notícias, o que aconteceu? Eu gosto de operar nos gráficos mais longos e acompanhando o Bitcoin no gráfico semanal, pelo menos pela minha estratégia, pelo meu método aqui, eu pude entender que, para mim, a interpretação do gráfico ficava muito fácil no período semanal, porque ficava fácil de acompanhar esses movimentos amplos e também as regiões de interesse e até os gatilhos aí de compra, de venda. Pelo meu setup, pela minha maneira de analisar o mercado aqui no semanal, eu tenho uma certa facilidade de analisar o Bitcoin, de conseguir prever esses movimentos, né? E ao longo aqui de 2023, essa região de 25 mil dólares foi uma região bastante interessante, que eu acabei comprando um pouco e acabei fazendo esse financeiro. Então, eu quero te mostrar, vamos fazer a engenharia reversa agora para que você possa entender o raciocínio. Aqui em 2021, nós tivemos o Bitcoin fazendo a máxima histórica em 69 mil dólares. Foi um ponto de bastante alarde aí do mercado. Há quem diga agora, no futuro, que o Bitcoin possa voltar para essa máxima e até superá-la, seguindo aí para casa dos 100 mil dólares. Quando o Bitcoin estava aqui nessa região de topos, de máximas históricas do mercado, muita gente perdeu fortunas, por quê? Quis pegar o bonde andando, quis chegar no final da festa, colocou um excesso de dinheiro, uma grana ali que não poderia perder. Muita gente até vendeu casa, vendeu imóvel para comprar Bitcoin no topo. E dessa região de 69 mil dólares, o Bitcoin derreteu ao longo de 2021, derreteu ao longo de 2022 e quando ficou muito barato, se a gente pegar aqui de 69 até o fundão aqui nos 15 mil, o Bitcoin caiu praticamente 80%. A pessoa que tinha feito o primeiro erro de comprar o Bitcoin aqui no topo, fez o segundo erro, que foi justamente vender o Bitcoin lá no fundão. Esse é o grande problema dos iniciantes, dos amadores aí na bolsa, que eles fazem a especulação de forma errada, eles entram sempre invertidos no mercado. Quando a mídia divulgou que o Bitcoin tinha subido, vamos pensar aqui, vai do final aí de 2020, da casa de 8 mil dólares para 69 mil, que o Bitcoin tinha se valorizado praticamente 7 vezes, o que aconteceu? Aquela pessoa gananciosa, sem conhecimento, pensou, eu não quero ficar de fora da festa, eu vou colocar tudo que eu tenho que eu não tenho em Bitcoin, porque esse negócio aqui vai continuar subindo, eu vou ficar milionário, vou me aposentar, vou morar na praia. Então fez a entrada sem critério no momento errado, e quando o Bitcoin estava aqui no fundo do poço de novo, bastante barato, que a mídia martelou, né, crucificou a cripto, então, o Bitcoin vai derreter, o Bitcoin vai continuar caindo, isso daí é uma loucura, é uma furada, onde já se viu investir nesse negócio, a pessoa que tinha comprado na hora errada também vendeu na hora errada, vendeu ali no fundo do poço. Então, grandes patrimônios aí foram dizimados por gente que realmente vai na onda da mídia, vai na onda dos jornais, não sabe o que está fazendo. Agora, se a gente começar a pensar com prudência, essa região aqui de máximas do Bitcoin, o mercado estava numa máxima histórica, então a gente já precisa tomar cuidado, porque pode haver uma correção. E olha que interessante, esse fundo na casa de 34 mil dólares foi um ponto interessante do mercado, da mesma maneira que essas regiões de topo aqui, entre 46 e 48 mil dólares, também foi uma região interessante, porque nós tivemos uma reentrada dos vendedores, e a partir do momento que o mercado perdeu aqui os 34 e 31 mil, nós tivemos um outro ponto de interesse, o Bitcoin chegou, fez um fundo nos 19 mil, tivemos aqui, olha que interessante como começa a se desenhar a região dos 25 mil dólares. O Bitcoin chegou de novo no final de 2022 para testar ali o 19 mil dólares. Finalzinho de 22 para a virada de 23, o Bitcoin finalmente achou compradores. Nessa região aqui interessante de suporte,
e entre 19 mil e 15 mil dólares. Nós tivemos, então, a entrada dos compradores nessa região de suporte. Olha que interessante, o primeiro pivôzinho aqui, o primeiro topo do Bitcoin foi nos 25 mil dólares. O mercado recuou, encontrou compradores aqui nos 19 mil. Olha como a gente teve, então, ó, a inversão da nossa tendência de queda, fez esse fundo, chegou para fazer esse topo, que era uma região de interesse ali do mercado nos 25 mil. Esse fundo aqui, ó, ele já foi um fundo superior e nós tivemos o quê? O pivô de alta a partir do momento da ruptura. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui, ó, a nova entrada dos compradores a partir do momento que nós tivemos o rompimento dos 25 mil. Então, o mercado aqui, ó, subiu, corrigiu, subiu. Nesse momento aqui, os 25 mil dólares funcionando como pivô de alta. E o próximo topo do Bitcoin foi exatamente ali nos 31 mil dólares. Por isso que eu falei para você que no gráfico semanal o Bitcoin para mim ficou bem claro, ficou bem fácil de poder analisar. Eu fiz uma primeira operação no Bitcoin, quando ele corrigiu dos 31 mil, esse candle aqui, essa perna de alta, eu cheguei a fazer um trade mais ou menos ali no começo do ano, eu peguei esse movimento e a gente começava a ver em 2023 que havia um interesse, a região aqui de 25 mil dólares, que era suporte, funcionando como resistência, uma vez que foi rompida, funcionou como suporte uma vez, e a gente tinha aqui, ó, os 31 mil funcionando como resistência. Naquele momento, então, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o Bitcoin encaixado nessa faixa de negociação, onde aqui na região inferior de 25 mil dólares era um potencial suporte, despertando o interesse dos compradores, e na ponta de cima nós tínhamos esses níveis aqui, entre 31 mil e 34 mil, despertando o interesse dos vendedores. O Bitcoin ele batia nessa região de resistência, mas não conseguia superar. Muito bem, em 2023 eu fiz a primeira operação de compra, peguei essa perna de alta, Bitcoin fez um topo ali nos 31 mil, corrigiu, e quando ele chegou de novo aqui nos 25 mil dólares, a gente teve esse doji, que foi um candle interessante, e esse martelo aqui, que foi o gatilho da minha compra. Eu acreditava que, eu acabei comprando o Bitcoin na máxima desse martelo, eu acreditava que esse movimento aqui, de 25 até 31, quando o Bitcoin chegou para testar de novo, eu acreditava que ele pudesse se repetir. E foi exatamente o que aconteceu. A minha entrada foi no final de agosto, o alvo era até aquele momento os 31 mil dólares, o mercado chegou nessa região, deixou inclusive esse candle aqui, ó, esse candle foi um momento ali de dúvida que eu tive nessa operação, porque ele avançou para dentro da região de resistência, mas o fechamento foi abaixo dos 34 mil dólares, e na sequência deixou esse candle aqui, indicando uma possível entrada dos vendedores. O que eu pensei na época? Eu tinha comprado aqui nos 25 mil, o Bitcoin subiu, entrou aqui na região de resistência, e quando deixou esse candle, eu pensei, eu falei, pode ser o quê? Pode ser um movimento, um falso rompimento acima dos 34 mil, o pessoal achando que o Bitcoin vai continuar subindo, mas com esse candle aqui, ele pode voltar a corrigir. O que eu fiz? A minha operação, que eu tinha entrado na máxima do martelo, eu trouxe o stop para a mínima desse candle, protegendo os lucros da operação, e das duas uma, eu pensei, ou vai ser um falso rompimento, o mercado vai bater lá e corrigir, aí eu coloco o meu lucro no bolso e depois eu vejo o que eu faço com o Bitcoin, ou se efetivamente o mercado superou aí os 31, 34 mil dólares, a gente pode ter o Bitcoin chegando aqui perto dos 46 mil, que era aquele ponto anterior de interesse que nós tivemos no começo de 2022. Olha aqui, ó, essa região que despertou o interesse dos vendedores. Eu imaginando então que Bitcoin superando esse ponto de resistência poderia abrir
espaço para chegar a esse próximo patamar de preços entre 48 e 46. Foi o que efetivamente aconteceu. E na medida que o Bitcoin foi andando, eu fui trazendo o meu stop de proteção na mínima das velas, para que fosse possível ganhar o maior lucro possível, de uma forma a proteger os ganhos que eu já tinha ali, porque era uma operação que estava andando bem na carteira. Então eu fui arrastando o stop e eu acabei conseguindo fazer um movimento total de 54%, era esperado aí 56%, então eu consegui pegar essa grande perna de alta aqui do Bitcoin, que foi um movimento bastante interessante. Foi essa operação aqui. Um primeiro momento, tá? Um primeiro momento, eu fiz um parcial da operação, 75% da operação, eu fechei o lote de 108, trazendo um lucro de 833 dólares, e depois, na sequência, o restante, os outros 25% do lote, que era 37, eles fecharam no stop de proteção, no stop de segurança, quando o Bitcoin deu o repique aqui essa semana, né, saindo da operação. Vamos ver aqui na nossa planilha de risco. Eu trouxe aqui para vocês. Foi essa operação aqui do Bitcoin. Eu já vou explicar por que eu operei no ETF do Bitcoin. Então, essa operação do Bitcoin via ETF BITO, BITO. Esse ETF está disponível na plataforma da Active Trades. Então, na época, olha só, gente, eu entrei no dia 29 de agosto e eu saí no dia 11 de dezembro. Foi uma operação que durou mais de 3 meses. Eu peguei 54% do movimento de lucro aí. E na época, tá? Então, eu abrindo uma posição com lote de 143 no preço de 13,85, foi uma alocação de quase 2 mil dólares. Olha só 2,5% da minha carteira alocada. Então, eu não fiz nenhuma loucura. Não peguei dinheiro que eu não podia perder, não vendi casa, carro, nada. Eu peguei um pedacinho ali da minha conta, um pedacinho ali do bolo, aloquei em Bitcoin para poder fazer essa especulação e deu aí mais de 1.000 dólares em 3 meses, tá certo? Essa operação ela foi feita no ETF do Bitcoin. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que é um benefício bastante interessante. Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá para você poder entender. Olha que legal. A gente tem aqui na Active Trades, então a gente tem o Bitcoin Spot, que é o gráfico contínuo do Bitcoin. Então, eu fiz toda a análise da operação, todo o acompanhamento do Bitcoin no gráfico contínuo, mas a minha operação ela foi no ETF, no BITO, que é o ETF que replica o Bitcoin. Por quê? Então, a entrada aqui, né, no martelo aqui, nessa região, que a gente conseguiu pegar esse movimento. Você vê aqui até a primeira seta foi aquela parcial que eu fiz de 75% do lote de 108, e nessa semana aqui no repique saindo o restante da operação. Através do ETF, eu opero aqui na Active Trades pelo perfil investidor. É um perfil que ele não traz alavancagem. Eu acho isso aqui primordial. Você que está começando na bolsa, operar sem alavancagem para que você consiga abrir posições de um tamanho que o seu saldo sustente essa operação. E aí você consegue sobreviver na bolsa devido às flutuações, porque você não vai estar alavancado. Você pode sofrer uma flutuação negativa ali, ficar um pouco para trás um tempo, mas você não corre o risco de estourar a sua conta, porque o tamanho da posição que você tem ali, ela é proporcional ao saldo, você tem essa cobertura, tá? No perfil investidor, vamos colocar aqui. Primeiro benefício é você operar sem a temida alavancagem, deixa a alavancagem para um segundo momento, daqui a alguns anos quando você já tiver mais experiência na bolsa. E outro benefício para mim do perfil investidor é você poder operar sem swap. Eu que opero na posição de compra do longo prazo, para mim é importante não ter a incidência do swap, porque o swap ele é os juros do carry trade que corre contra a sua posição.
Então, no nosso caso aqui, essa operação de 3 meses no Bitcoin, se eu tivesse feito ela no gráfico contínuo aqui, teria comido swap, boa parte desse lucro, ele teria sido consumido pela sustentação da posição com os juros correndo contra. Então, esse trade aqui que eu fiz no Bitcoin via ETF no perfil investidor, não aconteceu isso, não tive a incidência do swap, e fica mais fácil também de você fazer a sua gestão de risco, porque o ETF ele tem o preço da cota como se fosse o preço de uma ação. Quando eu comprei aqui estava na casa de 13 dólares, saí na casa de 20 dólares, fica mais fácil de você abrir os seus lotes, de você fazer a sua gestão de carteira, porque você pode abrir mini lote, micro lote, 0.10, 0.01, e aí você consegue adequar o tamanho da posição à sua carteira, mesmo que seja uma conta pequena, você consegue abrir ali aquelas pequenas frações de Bitcoin através do ETF e fica mais fácil. Só para você entender melhor como que é essa questão do perfil investidor da Active Trades, eu tenho essa posição aqui na Pfizer, eu comprei as ações da companhia, olha só, no dia 12 de julho, a gente já está aí 14 de dezembro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses. Já está indo aí vai virar o ano essa posição aqui, já uma posição aí de 6 meses. A posição ela está negativa em 1.000 dólares, tá? Só que, olha aqui a coluna do swap. Eu consigo fazer essa minha estratégia de comprar e segurar para o longo prazo, porque eu não tenho a cobrança do swap em cima das minhas posições, em cima dessas ações e ETFs que eu negocio. Então, eu não fico desesperado, eu não fico com pressa. Mesmo a posição aqui no negativo, pelo valuation que eu fiz, na minha opinião, a Pfizer é uma excelente empresa. Tem caído bastante esse ano, porque diminuiu a demanda pela vacina e medicamentos aí da Covid. Mas eu acredito que mais hora, menos hora, a companhia vai se recuperar, vai melhorar. Os preços ali estão bastante descontados. Então, é uma posição na minha carteira que, apesar de estar negativa nesse momento, não me preocupa, porque eu não entrei alavancado, então eu consigo sustentar esse trade, são 110 ações a 36, e eu também não tenho a pressa de sair, porque não está rolando o swap contra a minha posição. Então, esses benefícios aí que eu acredito ser do perfil investidor da Active Trades, tá certo? Então, galera, essa foi a ideia, esse foi o raciocínio, foi como eu consegui ganhar uma grana esse ano, uma grana legal aí no Bitcoin, qual foi o meu raciocínio, como que eu operei. Acho que essa aula vai ser útil para você acompanhar esse raciocínio, você ver como que eu pensei o mercado, e aí você pode ir aprendendo também na bolsa, tá certo? Se você gostou desse vídeo, peço que você me ajude, deixa aqui a sua curtida no YouTube, se inscreve no canal para você ser avisado aí sempre dos novos vídeos. Se você estiver assistindo pelo Spotify, classifica para mim o podcast lá com 5 estrelas. E se você quiser operar o Bitcoin, especular o Bitcoin como eu fiz, eu vou deixar para você na descrição os links para você poder abrir a sua conta na Active Trades, tanto a sua conta demo grátis por 30 dias, para você dar uma fuçada aí no mercado, ver como é que funciona, e se você já tiver experiência, pode abrir a sua conta real para você começar as suas operações aí no Bitcoin, tá certo? Grande abraço, sucesso para você, boas operações e até o nosso próximo vídeo.